Mas de todas as coisas que Deus criou, o melhor é você. Eu não sei você, mas isso alegra o meu coração. Porque a Bíblia diz que eu e você somos a coroa da criação. Eu e você somos o melhor de Deus. Sabe, o pecado, ele nos corrompeu. O pecado deturpou a nossa consciência. Como eu iniciei dizendo, nós ficamos entenebrecidos, na escuridão. Mas graças a Deus pela luz que brilhou em meio às trevas. E agora, iluminados, entendendo quem somos, sabemos que nós somos o melhor de Deus. Amém, queridos? As crianças, por favor, podem ir para o culto infantil. Levante as suas mãos para os céus, vamos orar pelos nossos filhos. Pai, nós te damos graças pela vida dos nossos filhos, que são heranças do Senhor. O Senhor nos deu para nos ensinar, ó Deus, a importância de pertencer, de sermos de compreender que eles são partes de nós, para que pudéssemos compreender que nós somos partes de Ti. Pai, que no nome de Jesus eles sejam ministrados, que as professoras sejam iluminadas e elas possam fluir no Espírito para trazer do céu aquilo que eles precisam ouvir aqui na terra. E toda a glória e toda a honra nós damos a Ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Existem agraciados, favorecidos e amados do Pai aqui nessa noite? Diga, eu sou agraciado, favorecido e amado. Aleluia. Quando você entende o favor que você não merecia e que Ele te deu, você se torna uma pessoa grata. E a gratidão, ela traz a multiplicação. Quanto mais você entende que você foi agraciado, que você recebe imerecidamente a plenitude da graça sobre graça, mais grato você se torna, mais você reconhece o amor de Deus por você e mais há multiplicação na sua vida. Porque, queridos, nós repartimos aquilo que transborda em nós. Ninguém pode dar o que não tem. Então, quanto mais eu entendo que eu recebi a plenitude do favor imerecido sobre o favor imerecido, mais essa verdade transborda de mim e toca outras vidas. E aí então o propósito de Deus pode se cumprir através da minha vida. Entenda uma coisa: tudo que você tem, tudo que você vier a ter, vem de Deus, é por Deus e voltará para Ele. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero continuar repartindo a palavra. Essa é a terceira semana que nós vamos falar sobre o poder da fé. E o poder da fé é o amor. Digam comigo, o poder da fé é o amor. Nós temos compreendido, querido, que o ensino é fundamental para os filhos de Deus. Em todo o tempo no ministério de Jesus, Jesus andava ensinando. Porque é por meio do ensino que nós somos adestrados no conhecimento da justiça. É por meio do ensino que nós compreendemos quem nós somos e saímos da condição de ignorantes para sábios. É por meio do ensino que deixamos de sofrer, porque Oséias 4:6 diz: o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Então, à medida que a luz vai nos iluminando, nós deixamos de andar segundo o presente século e passamos a caminhar por uma consciência. Todas as vezes que nós falarmos de consciência, nós estamos falando do Espírito. Amém? Diga comigo: Espírito, consciência, comunhão e intuição. Esses três atributos fazem parte do nosso espírito. Eu vou repetir: consciência, comunhão e intuição. Esses são atributos do nosso espírito. Amém? Quem somos nós? O meu eu, o seu eu é intelecto, emoções e vontade. Essa é a alma. A alma é o nosso eu.
Diga comigo, a alma sou eu. Então o seu eu são intelecto, emoções e vontade. E o seu corpo? No seu corpo estão os instintos: tato, olfato, paladar, audição. Faltou um. Qual que faltou? Visão. Obrigada. Amém? Deu para entender? Espírito, alma e corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então, qual é o trabalhar do Espírito Santo em nós? Nos ensinar que somos filhos de Deus e não filhos dos homens. Nos ensinar que antes de virmos à terra com esse corpo carnal, nós já estávamos em Deus, porque Ele nos elegeu nele na fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Amém? Então Ele me elegeu quando eu estava ainda dentro dele. Porque Deus é o quê? Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. Então Deus é pura consciência. E a palavra consciência significa com conhecimento. Diga uau. Deus é detentor de todo conhecimento. Tudo que existe estava dentro de Deus. Inclusive você. Amém, queridos? Estou sendo clara? Está dando para entender? Então, quando Deus elegeu o homem de dentro dele, Ele enviou o homem para a terra em um corpo físico. Porque Deus precisava ser a expressão na terra através desse corpo físico. Então, esse corpo precisa ser um instrumento de justiça. Esse corpo precisa manifestar a glória de Deus. De que forma? Sendo consciente de quem eu sou. Você, eu, só manifestaremos a glória do Pai quando nos tornarmos conscientes de quem nós somos. E nós somos um espírito. Amém, amados? Então nós temos consciência, conhecimento. E à medida que você vai sendo adestrado no ensino da justiça, você vai deixando de andar pelo seu intelecto. Porque o intelecto, quando não é governado pelo Espírito, ele vive pelas sensações dos 5 sentidos. Por isso que nós não devemos andar pelo homem exterior que se corrompe. O homem exterior anda pelos 5 sentidos, mas o homem interior que se renova de glória em glória anda por uma consciência. Estamos entendendo? Então deixa eu explicar, queridos, o que é andar no Espírito. Andar no Espírito é ser consciente de si e consciente de ser. Diga uau. Andar no Espírito é ser consciente de si e consciente de ser. Quando você começa a entender o plano do amor perfeito através da morte e ressurreição de Jesus, você entende que tudo que Deus diz na sua palavra é o melhor. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Ainda que a minha alma, o meu eu, o meu intelecto não entenda, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando eu começo a ter clareza dessa verdade, a minha alma, que outrora andava pelos sentidos, passa a andar por uma consciência. Amém, amados? Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Diga uau. Mas instalou-se uma tempestade. O tempo mudou. O céu fechou. A chuva está descendo. Não importa. Ele está no meu barquinho. E nada vai me trazer mal algum. Você pode dar um glória a Deus? Então agora, eu não me preocupo mais com o que acontece fora, porque eu sei quem eu sou
dentro. Por isso que o reino não vem de forma aparente. O reino está aqui dentro de nós. O reino é a certeza de quem eu sou. E eu sou dele. E ele é meu. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Essas coisas me empolgam. Essas coisas me deixam tão alegres. Eu falo, Deus, que coisa boa te pertencer. Que coisa boa não andar mais levada pelas coisas que acontecem fora, mas saber que o Senhor cuida de mim na sombra das suas asas. Coisa boa é saber que você habita no esconderijo do Altíssimo. E você pode descansar neste lugar, sabendo que Ele cuida de tudo para você. Amém? Sabe por que muitas vezes a gente ainda anda ansioso e preocupado? Porque a gente acha que quem cuida da nossa vida somos nós. E é óbvio, querido, que se você achar que você cuida da sua vida, você deve se preocupar mesmo. Porque você não é capaz de acrescentar 1 segundo à sua vida, ou 1 centímetro à sua estatura. Quem determina se os seus cabelos ficam brancos ou não, é Ele. Então, quando você entende que é Ele que cuida de você, você dorme descansado. Você pode dar glória a Deus? Diga assim, está tudo pronto. Ele cuida de mim. Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No capítulo de 1 Coríntios 3. Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 21 em diante. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Essa não está aí, né, Enéas? Para variar, né? Eu passo uma lista de versículos para eles. Aí no final, eu não leio nada do que eu passei. Porque a gente é guiado pelo Espírito. Então a gente faz aquilo que o Espírito quer, amém? Diz assim a palavra do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Digam comigo, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Todas as coisas que Deus criou na terra, Ele criou para você. Salmo diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo que existe na terra, Deus criou para você. Então, fato é que no Éden, no jardim, onde a presença de Deus era manifesta, haviam todas as coisas. Quando o homem foi posto no jardim, tudo já estava feito, tudo estava pronto. Sim ou não, igreja? É tão interessante que não havia chuva, mas vinha um vapor debaixo da terra para fazer com que as árvores crescessem, para que não faltasse alimento para o homem comer. Porque o desejo de Deus sempre foi relacionamento, nunca foi o trabalho. Deus sempre desejou filhos que se relacionassem com Ele, para entenderem o coração do Pai e governarem a terra, como o céu é governado por Ele. Mas infelizmente, querido, o homem, por um momento, acabou se desviando do foco, do alvo, do objetivo, e caiu na tentação. E quando é que o homem caiu na tentação? Nós observamos claramente no capítulo 3, que Eva, representando a alma, caiu em tentação quando não estava sendo guiada pelo Espírito, que era Adão. Todas as vezes que você olhar para fora, ao invés de olhar para o alvo, você corre um sério risco de cair em tentação. E Satanás, queridos, ele sempre trabalha para nos tirar do céu e nos trazer para a terra. É a forma dele de nos tentar. E todo o intento de Deus e propósito do Pai é nos fazer andar em consciência, ter uma mentalidade celestial, entender que somos filhos amados, que tudo está pronto e que nós estamos aqui para um governo.
Ele nos deu poder e autoridade no nome de Jesus. Ele nos amou, Ele nos trouxe de volta para o seu coração, a fim de que nós pudéssemos cumprir o propósito. Mas quando eu não estou com os meus olhos em Cristo, quando eu olho para mim, eu olho para a circunstância. E quando eu olho para a circunstância, eu acabo comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal fala do conhecimento dos sentidos, do homem tentar resolver as coisas na sua própria força, no seu intelecto. Não adianta você tentar fazer o bem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a árvore não era só do conhecimento do mal, ela também era do conhecimento do bem. O bem que o homem tenta fazer fora de Cristo, que é a árvore da vida, ainda assim é mal. Por isso que nós precisamos ter consciência da comunhão e da presença. Ele nos resgatou de volta para Ele. Nós estamos nele e Ele está em nós. Por que eu estou nele e Ele está em mim? Para que a vida dele flua através de mim, amém? Para que eu não tenha que me esforçar para fazer alguma coisa, mas para que Ele possa fluir de mim e traga tudo aquilo que já está dentro de mim, pronto à manifestação, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, todas as vezes, amados, que nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, todas as vezes que nós usamos o intelecto ao invés do conhecimento revelado, que é a palavra, é o Cristo vivo, nós estamos nos alimentando da árvore do conhecimento e do bem e do mal. E todas as vezes que você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você se sente inferiorizado, você se sente condenado e você se sente culpado. Porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que ele fez foi tentar resolver o seu problema, porque ele olhou para si e se viu nu. Ei, escute, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam, sim ou não? Porque eles eram cobertos pela glória de Deus. Eles tinham uma consciência inocente. Eles não estavam se esforçando para ser o que eles já eram. Eles fluíam naturalmente, porque eles eram filhos de Deus, amém? Então eles não precisavam querer ser o que eles já eram. Então eles não precisavam se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles se alimentavam da presença e a presença fluía através de suas vidas. Então eles andavam nus e não se envergonhavam, porque eles eram cobertos de glória e de honra. Mas quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos naturais se abriram e ele viu a sua pequenez. Ele viu a sua condição sem Deus. Mas o homem não fora criado para viver sem Deus. O homem fora criado para estar em Deus. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos criados para Ele, para conter, transmitir e expressar o amor, querido. Por isso que Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que o desejo do Pai é que você entenda o quanto você é amado, para que você possa amar. Por isso que Deus deseja que você entenda o quanto você é valorizado, para que você possa valorizar. Por isso que Deus deseja que você entenda o quanto você pertence a Ele, para você olhar para o outro e entender que Ele pertence a você também. Você pode dar um glória a Deus? Agora o homem com a consciência entenebrecida se viu nu, sentiu vergonha, tentou resolver o problema com as suas próprias mãos, porque muitos de nós achamos que podemos resolver os nossos problemas. Sim ou não, queridos? Todas as vezes que você tenta dar um jeitinho para resolver a situação, você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda algo, querido. As suas guerras já foram vencidas em Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E os problemas que se instalam não são para te matar, são para você entender que Deus é quem cuida de você. Você pode dar um glória a Deus? Só que enquanto você não entende isso, você tenta resolver. E aí você faz uma roupinha com folhas de figueira. E a figueira representa a religião. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não veio, através de Jesus, fundar uma religião. Deus veio gerar uma família de muitos filhos. Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele fala de um relacionamento, de comunhão, de intimidade. Ele fala de provisão, de cuidado. É Ele quem cuida de você, é Ele quem provê a sua vida. Mas você precisa entender isso, em nome de Jesus. Amém, amados?
E todas as vezes que a gente tenta resolver, a gente faz roupas com folha de figueira. E aí Deus veio ao encontro do homem, como muitos de nós já sabemos. Adão, onde você está? Porque Adão tinha saído do coração de Deus. Adão já não estava em unidade com Deus. Adão já não estava unido com Deus. E então Deus diz: Adão, Adão, onde você está? E Adão estava escondido, porque ele teve medo. Ele teve medo porque ele falou assim: agora eu vou ser castigado. E a Bíblia diz que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. É interessante porque quando nós não lemos a Bíblia com uma mentalidade transformada, nós achamos assim: será que Deus perdeu o controle dessa situação? Será que Deus não sabia que Adão iria pecar? Será que Deus não sabia? Ele sabia, querido. Sabe por que tudo isso aconteceu? Para que o amor de Deus ficasse ainda mais claro para nós. Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele sempre desejou você, mesmo quando você nunca o quis. O amor sempre correu atrás de você. Ele te atraiu com cordas de amor para a presença dEle. E Ele te amou quando eu e você ainda éramos inimigos da cruz. Eu não sei você, mas essa palavra me constrange. Eu digo: Deus, que amor é esse? Mesmo quando eu te desprezo, mesmo quando eu tento fazer as coisas do meu jeito, mesmo quando eu não entendo o seu amor, mesmo quando eu falo contra ti, o Senhor não desiste de mim. Sabe por que você está aqui? Porque Ele não desistiu de você. Eu sei que muitas vezes você pensou em desistir dEle, mas Ele nunca pensou em desistir de você. Você pode dar uma glória a Deus? Que amor é esse, igreja? E eu tenho entendido que o poder da fé é o amor. E essa palavra que nós lemos aqui diz que tudo é nosso. Seja vida, seja morte, sejam as coisas presentes ou as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo. De quem você é? De quem você é? De quem você é? E Cristo é de quem? Aonde você está? Você pode descansar nisso? Em nome de Jesus? Então aplauda o nome do Senhor, querido. Você pertence a Ele. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ter essa consciência e andar por ela. Por quê? Porque andando no Espírito, eu ando como um vencedor. Não mais como um derrotado, não mais como um medroso, mas eu ando como verdadeiro filho de um rei. E a Bíblia diz que Deus quer que nós reinemos em vida. E reinar em vida é governar sobre os sentimentos e sobre as emoções. É interessante que nós vivemos um tempo de muitas doenças psicossomáticas. E as pessoas que mais se destacam em todas as áreas são aquelas que são inteligentes emocional. Sim ou não? As empresas hoje não estão tão preocupadas com quanta faculdade a pessoa tem, mas o quanto ela consegue transmitir isso tendo inteligência emocional. E eu vejo pela palavra que ter inteligência emocional é ser guiado pela consciência e não mais pelas emoções. Estamos juntos? Então, andar no Espírito é ter inteligência emocional. É não me abalar com as circunstâncias. É ter a certeza de que eu em Cristo sou mais do que vencedor. Não importa a circunstância, não importa o problema que se instalou. Esse problema, como disse Davi, é para a minha promoção, não é para a minha derrota, em nome de Jesus, amém? Então esse problema é para a sua promoção e não para a sua derrota, amém, queridos? A fé vem, nós temos falado isso aqui, prestem atenção aqui em mim, em nome de Jesus. A fé vem, de que maneira que a fé vem, igreja? A fé vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir da pregação de Cristo.
Olha só o que diz Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Coloca na tela para mim, por favor. Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Está pronto aí? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela... Cutuca essa pessoa do seu lado e diga para ela, fé menino ou fé menina. E ele continua dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, queridos, nós não precisamos ter conhecimento do pecado. Desde quando você nasceu, você já tinha consciência do pecado. O que eu e você precisamos é ter consciência da justiça. É saber que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. É entender o que Cristo fez na cruz por nós, nos resgatando do império das trevas e nos trazendo para o reino da luz. Porque aquilo que nós focamos expande. Palavras têm poder criativo. Quando eu falo da justiça, é a justiça que se manifesta. Quando eu falo do pecado, é o pecado que se manifesta. Assim como Deus olhou para as trevas e disse, haja luz, nós olhamos para o pecado e dizemos, haja justiça, em nome de Jesus. Amém, amados? E olha que interessante, a palavra justiça significa a capacidade de ficar na presença do Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Eu vou repetir, queridos. A palavra justiça é a capacidade de ficar na presença do Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Tão livre quanto Adão, antes de transgredir, sem senso de culpa, pecado ou inferioridade. Uau! Você pode dizer glória a Deus? Isso fala de voltar à origem. Há muitos falando sobre origem, mas poucos compreendem a verdadeira origem. Porque está na origem, está na fonte, está de volta nele, ele está em mim. Então, assim como era Adão antes do pecado, sou eu quando creio na justiça de Deus em Cristo Jesus. Mesma autoridade, mesmo poder, mesmo domínio, abençoado tanto quanto Adão. Em nome de Jesus, você pode dar glória a Deus. E abençoado, multiplique, frutifique e domine em nome de Jesus. Amém? Precisamos entender isso, queridos. Agora, como que eu me aproprio disso? Pela fé. Pela fé. E a fé funciona tanto para o conhecimento da justiça como para o conhecimento do pecado. Se você se vê um pobre pecador, é isso que você será. Se você se vê como a justiça de Deus, é também aquilo que se manifestará. Por isso que o que nós precisamos é crer corretamente. Não basta apenas crer. E também não é a quantidade de fé que você tem. Mas é crer de forma correta. Digo, uau. Se você não entende quem você é, o Pai que você tem e o que Ele fez para você, você não pode desfrutar. E sem que você desfrute, você não pode tocar outras vidas. Preste atenção aqui em mim. Se você não desfruta do amor, você não pode amar. Como que você pode amar se você não sabe o que é o amor? Diga, eu estou entendendo. Se você não sabe o quanto você tem valor, como é que você pode valorizar alguém? Tem alguém aqui? E aí nós estamos sempre em busca no outro daquilo que falta na gente. A relação de carência. A gente chama de pulgaldade. Tem um livro que chama 2 pulgas e nenhum cachorro. Imagina, 2 pulgas famintas e nenhum cachorro. Uma querendo sugar a outra para sobreviver. Um relacionamento sem o conhecimento do amor de Deus se torna um relacionamento de pulgaldade. E eu não estou falando só de um relacionamento conjugal. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Por isso, queridos, que nós precisamos ter consciência do amor. Por isso que nós precisamos ter a consciência da justiça. Porque agora, entendendo quem eu sou e o amor que eu tenho, o valor, eu entro com ousadia diante do trono da glória. E agora eu começo a cooperar com o céu. Pensando em linha com Deus, eu trago o reino do céu para a terra, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus?
Hoje eu estava conversando com uma pessoa pela manhã. Uma pessoa que era da batalha espiritual. Hoje se congrega conosco aqui. E ela disse que no período de morte do pai dela, que o pai dela estava convalescente, Deus mostrou algumas coisas para ela, mas ela não teve a revelação. E sendo participante da religião, a religião nunca sabe entender o que acontece. E sempre pensa que Deus deseja a morte, a doença, para ensinar alguma coisa para alguém. Você é mãe, você é pai, você poria uma doença no seu filho para ensinar alguma coisa para ele? E por que você pensa que Deus faz isso? E a religião fala isso. E então, o pai dela estava convalescente. E ela teve um sonho. E ela falou, e eu perguntei para ela, e aí, seu pai foi curado? Ela disse, não, meu pai morreu, mas Deus queria salvá-lo. Aí eu olhei para ela e falei assim, querida, Deus queria salvá-lo, mas Deus não queria que ele morresse. Porque seu pai não foi a glória de Deus na terra. Por quê? Porque a morte não glorifica a Deus, a vida glorifica a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva para a glória dele. Até que você cumpra o propósito e volte para casa. Amém, amados? Sabe, hoje quando o diabo tenta falar alguma coisa na minha mente sobre isso, eu entendi, Deus falou para mim, filha, você vai morrer vazia. Eu quero que você derrame sobre as pessoas tudo aquilo que eu tenho colocado dentro de você. Por isso que você não pode viver de qualquer jeito. E Ele tem me alinhado a um novo lugar, a um novo entendimento, a uma consciência de quem eu sou, para que eu possa verdadeiramente cumprir o propósito ao qual Ele tem com a minha vida. E eu entendi que para mim, como Paulo disse, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então quando o diabo vem e fala assim para mim, eu vou te matar, eu digo assim, para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Porque quem está em Cristo já morreu, queridos. Para mim, morrer hoje fisicamente é voltar para casa e permanecer constantemente nos braços do meu Pai. Agora, enquanto eu tiver um propósito aqui, o diabo não vai me tirar desse lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele tenta, sim ou não? Porque o papel dele é esse, ele é um tentador. Mas quando você entende quem você é, você não tem mais medo disso. Então você desfruta a vida. Como eu falei aqui da última vez sobre a viagem. A vida é uma viagem. Cabe a você desfrutar dela ou não. Muitos fazem a viagem tensos, né? Não olham nem para o lado com medo da paisagem. Porque ficam preocupados. Ai, pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa. E não desfrutam da vida. Sim ou não? Mas quando você entende quem você é, você desfruta até de uma borboletinha amarela que você vê no meio da rua. Porque as coisas começam a fazer sentido para você. E você se torna grato. E aí sabe o que acontece? A gratidão traz multiplicação. E a multiplicação traz abundância. E aí essa abundância começa a atrair pessoas. E você começa a se conectar a pessoas que vão te ajudar no cumprimento do propósito. Diga, uau. Diga, eu preciso entender quem eu sou. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, queridos, é pela fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Muitos querem ver para crer. Isso não é fé. Isso é ser como Tomé. Para que você veja, primeiro você vai ter que crer. Diga, sem crer, eu não vou ver. Amém, amados? Estamos juntos aqui? Então, para que serve a revelação do amor? A revelação do amor é para restaurar a justiça ao homem e trazê-lo de volta à comunhão. É para iluminar a sua consciência, que antes estava entenebrecida pelo pecado e fazia você ficar longe de Deus. Lembra Adão? Teve medo, se escondeu, tentou resolver o seu próprio problema com as suas mãos. À medida que você vai sendo iluminado e entendendo que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, a sua consciência agora é clara acerca do amor de Deus por você, e você volta para a comunhão, você volta a desfrutar da presença, você volta a se alimentar na mesa de banquete que Ele preparou para você. E quando você se alimenta da mesa do banquete dele, você se sente saciado. Você se sente
contente. Falar de contentamento. Como existem pessoas descontentes hoje em dia, sim ou não? Elas não são contentes com elas, não são contentes com o seu casamento, não são contentes com a sua vida profissional, não são contentes com coisa alguma. E elas acham que vão encontrar este contentamento nas coisas da terra. Quer ouvir uma coisa? Não vão encontrar. Digam assim comigo. Esse contentamento é a certeza de que a presença dele te alimenta e transborda de você. Você pode dizer glória a Deus? Sabe que ele está em você e você está nele. E você deixa ele fluir através de você. Ele te enche, te contentando ao ponto de transbordar de você. E aí esse transbordo toca outras vidas. Porque tudo que as pessoas estão buscando é essa verdade. Você pode dar uma glória a Deus? As pessoas querem ver pessoas vibrantes, pessoas contentes. E quando você está contente, querido, você fica mais bonito, você se cuida, você se alimenta melhor, você deseja viver. Quantos estão entendendo isso? Mas o contentamento não está nas coisas da terra. O contentamento está quando você se alimenta da presença de Deus. Amém, amados? Quanto mais você se alimenta da presença, mais saciado e mais contente você será. Você pode dar um glória a Deus? Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uau! Coisa boa saber que agora, digam comigo agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Então não há condenação para você. Pastor, e se eu falhar amanhã? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se eu falhar de novo? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, pastora, mas isso vai abrir brecha para eu pecar? Não, querido. Vai abrir brecha para você entender quem você é e deixar de pecar, em nome de Jesus. Porque quanto mais consciência da justiça, menos desejo de pecar você tem. Porque você sabe que não pode viver de qualquer forma. Eu sou filha do rei. Eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que viver realmente como alguém que faz parte da realeza. Eu tenho que viver. Sabe, queridos, nós vamos entendendo. E aí você fala assim: não, eu não posso andar de qualquer forma. Eu não posso pensar qualquer coisa. Afinal, eu represento Deus na terra. Você pode dar uma glória a Deus? Querido, você é um representante legal de Deus. O diabo faz você pensar que você é inferior. Não, é mentira. Ele queria ser como você. Desde o início. Ele queria ser como você. Pastora, por que você diz isso? Porque ele era o sinete da perfeição. E ele quis sentar no trono que estava mais alto. Aquele trono era de Jesus, o Filho de Deus. E quem somos eu e você? Filhos de Deus. Então o diabo queria ser um filho de Deus. Ele não queria ser uma criatura de Deus. E porque ele não estava contente em ser o que ele é, ele decidiu querer ser o que você é. E então ele planejou toda essa estratégia para tocar naquilo que Deus mais ama, que sou eu e é você. Mas mal sabia ele que Deus já tinha um plano perfeito de amor. Antes da fundação do mundo, Ele já havia dado o cordeiro imolado para morrer no meu e no seu lugar. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Então o diabo coloca pensamentos de inferioridade na sua mente. Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. E quando você alimenta isso, aí o estômago já começa a embrulhar, sim ou não? Aí você já começa a sentir taquicardia. Por quê? Você está emprestando a sua mente, que deveria ser santificada, para o diabo. O contrário também é real. Quando você deixa os pensamentos fluírem até o céu. E você começa a pensar como Deus pensa. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque os meus pensamentos são mais altos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos, diz o Senhor. Então quando você deixa os teus pensamentos subirem até o céu, e começam a pensar como Deus pensa, você diz, não, eu nasci para reinar, eu nasci para dar certo, Deus tem para mim o melhor. E aí Deus começa a dar ideias para você. Queridos, eu tenho vivido isso. E Ele tem dito para mim, filha, você não levará ninguém a um lugar que você não chegar. Você vai ajudar muitas pessoas a serem ativadas, prósperas. E eu disse, amém, Senhor. Porque eu sei que para que eu possa fazer isso com você, primeiro isso tem que acontecer em mim. E o pastor falou uma palavra aqui domingo. Foi uma ministração fantástica. O Espírito fluiu neste lugar. Mas teve uma frase que foi uma chave para mim. O que você vê te inspira. Diga, uau. O que você vê te inspira. Ai, Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai. Sejam inspirados. Sabe o que significa inspiração? O fôlego de vida. Sabe o que é o fôlego de vida? É o próprio Deus em você. Aleluia! Quando você vai respirar, primeiro você inspira, depois você expira. Então o que você vê te enche, te inspira, te dá vida. Você pode dizer glória a Deus. E eu disse, Pai, eu vou te ver. Eu vou ver Jesus como eu tenho visto. E eles verão o Senhor em mim. E eu serei inspiração para muitos, para a glória de Deus. É para mim que sou loirinha dos olhos azuis? Não, amados. São para todos aqueles que desejam ser a glória de Deus na terra. Quantos querem essa palavra? Quantos recebem essa palavra na terra? Deus deseja que você inspire outros. O mundo precisa de inspiração. Deus quer que você seja a inspiração para outras pessoas. Mas se você não entender que você é o melhor de Deus, se você não entender que você é a justiça de Deus, você vai viver além e aquém, ou melhor, aquém, acerca de quem você é. Você não vai entender. Então você vai viver de qualquer jeito. Afinal, você não entendeu quem você é. Então você vai ser levado por qualquer tipo de vento de doutrina. Você vai ser manipulado pelas mentiras do diabo, quando você devia estar cada vez mais consciente da justiça. Sabe, no seu trabalho, Deus te coloca lá para que você seja inspiração para aquelas pessoas. Você precisa saber o valor que você tem, a capacidade que Deus colocou dentro de você, os talentos que Ele depositou em você, porque Ele acredita em você. Ei, escute, Deus colocou talentos aí dentro. E esses talentos precisam ser multiplicados. Você não pode morrer cheio. Deus te trouxe para a terra para você morrer vazio. Diga, eita. Porque se você morre cheio, você não contribuiu com a sociedade. E você está aqui para um propósito. Ganhar dinheiro, ter as coisas é consequência de uma consciência. Diga, uau. Quanto mais ignorante, mais miserável. Quanto mais consciente, mais rico. Diga, uau. E eu não estou falando de coisas perecíveis, embora isso fará parte das nossas vidas. Porque Deus deseja colocar dinheiro nas nossas mãos. Eu estou falando do conhecimento revelado, da profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Diga, uau. Hoje nós estávamos falando sobre decisão. E eu entendi a diferença entre escolha e decisão. Você entendeu que Deus escolheu você, sim ou não? E você respondeu a essa escolha e escolheu a Jesus, sim ou não? Mas muitos que estão aqui, e muitos que me ouvem lá do outro lado da internet, escolheram a Jesus, mas não decidiram por Ele. Porque há uma diferença entre escolher Jesus e decidir por Ele. E eu vou explicar.
Quando você tem um compromisso, no dia seguinte, na hora de dormir, você faz uma escolha e você põe o seu celular ou despertador para despertar pela manhã. Isso foi uma escolha, sim ou não? Então, eu amanhã preciso acordar cedo e eu vou colocar o despertador para despertar. E naquele horário que você colocou o despertador, ele desperta, sim ou não? Mas a decisão de sair da cama é sua. Em outras palavras, você escolheu Jesus, mas você não decidiu por ele. Por isso que Jesus é um caminho. Caminho fala de movimento, de ação. Você acha que a sua vida será transformada enquanto você estiver nesse lugar de comodismo? Diga não. Para que a sua vida seja transformada, você precisa trilhar esse caminho. Por isso que a vida cristã é uma jornada. E você precisa continuar e prosseguir até encontrar a verdade. Porque o que lhe faz livre é a verdade, não é o caminho. Diga, uau! Então eu encontrei Jesus. Eu escolhi Jesus. E se acomodou. E a vida não mudou. Nada transformou. Por quê? Porque não decidiu se levantar. O despertador está tocando. É hora de se levantar deste lugar. Diz o Senhor, em nome de Jesus. É para mim, é para você, é para nós. Essa palavra. Deus deseja ativar as nossas vidas para que nós vivamos na máxima do nosso potencial de existência. Deus acredita em você. Tanto o fato que deu a própria vida, cada gota do sangue de Jesus, depositou talentos, te deu dons. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Porque a responsabilidade é nossa. Você decide quem você quer ser. Diga uau. Porque como imagina na sua alma, Deus é grande, sim ou não? Eu sou da mesma espécie de Deus, sim ou não? Eu decido ser grande ou não. Diga, eita. Nessa noite, mais uma vez, Deus está depositando sementes do valor humano. Presta atenção em mim aqui, ó. Porque o diabo é bom para nos dispersar. O diabo é bom para roubar a nossa atenção. João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus. Diga, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Sabe o que é abundância? Aquilo que excede, aquilo que vai além, aquilo que transborda. Essa é a vida que Deus tem para você. Em que área? Em todas. Mas começa primeiro no espiritual. Por quê? Porque o espírito é consciência. Se eu não entendo quem eu sou, um filho amado de Deus, eu não posso viver de acordo com aquilo que Ele me criou para ser. Consciência de si, consciência de ser. Estamos juntos. Diga, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Mas sabe quem decide se vai viver isso ou não? Você. Ontem eu coloquei uma frase. Estão me chamando de blogueirinha, eu não estou nem aí, porque eu sei a palavra que eu tenho de Deus, queridos. E eu coloquei uma frase dizendo assim: a única pessoa que pode te tornar um perdedor é aquela que toma as suas decisões. Eu vou repetir. A única pessoa que pode te tornar um perdedor é aquela que toma as suas decisões. Você escolheu, agora você precisa decidir. E decisão é movimento. Por isso que o reino é um reino em movimento. No reino não dá para ficar parado. Porque no reino, querido, ou você está subindo, ou você está caindo. Quantos estão juntos aqui comigo? Você precisa decidir hoje quem vai governar você.
A consciência ou as suas emoções? O homem interior ou exterior? Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele ama você. Ele está plantando sementes do valor humano no seu coração. Ele está mostrando para você os sonhos que Ele tem para você, os planos de te fazer prosperar e que você tenha paz. Mas viver isso vai depender de você. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. E todos os dias pela manhã eu tenho levantado. Ai, dito Senhor, eu decido viver o melhor dessa terra. Eu decido viver de acordo com o que o Senhor planejou para mim. Eu quero ser inspiração. Eu quero ser a diferença. E isso não é só para mim, é para você, mas você precisa querer. O poder não está na escolha. O poder está na decisão. Digo, uau! O poder não está na escolha, o poder está na decisão. Decida hoje se levantar deste lugar. Que o diabo colocou você paralisando os seus sonhos, colocando medo no seu coração. É mentira! Deus quer que você reine. Deus te levantou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Queridos, eu não sei quantos vão entender essa verdade nesse lugar, mas uma coisa eu sei: aqueles que entenderem vão voar como águia. Porque os que confiam no Senhor não se cansarão. Voarão como águia. Querido, eu estou falando da confiança depositada em Deus. Eu estou falando de fé. Isso não são palavras de motivação. Isso são palavras bíblicas. É muito fácil você acreditar que você não é um ninguém. Sabe, nós vivemos um mundo que éramos inferiorizados, melhor dizendo. As pessoas falavam que nós não íamos ser ninguém, que nós não íamos dar em nada. Então nós temos facilidade para acreditar nas mentiras, sim ou não? Mas quando alguém chega e fala, você é alguém, Deus te conhece, Deus te chamou, Ele tem uma vida plena para você, a gente fica com 2 pés atrás. Sim ou não? Será que é para mim essa palavra? Deus está falando, é para você. Quantos pegam essa palavra nessa noite? Receba essa palavra, querida, é para você. Você foi criado para reinar em vida. Deus não é glorificado no seu fracasso. Deus é glorificado na sua vitória. Deus não quer que você seja um testemunho. Deus quer que você seja uma testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aplauda Jesus direito, gente. Chega de testemunho, chega. Irmão, como é que você está? Estou na luta, estou na prova, estou no deserto. Irmão, deserto é lugar de passagem, irmão. Não é lugar de permanência. Só permanece no deserto quem não transforma a mente para entrar na terra prometida. Não é, Fernanda? O maná vinha do céu, agora o maná tem que vir da terra. A terra mana. Primeiro o céu manava, agora a terra mana leite e mel. Você pode dar um glória a Deus? No deserto você tem que entender que você é cuidado por Deus. No deserto você ainda está com a mentalidade de escravo. No deserto você ainda está sob a lei. Então você tem medo de ter relacionamento. Mas à medida que você vai caminhando nessa verdade, querido, você derruba os gigantes, os Zeus, os Jebuseus, os fariseus, os amorreus. Você põe os Zeus agora governados pela consciência, que é o Espírito. E uma vez governados pela consciência, você toma posse da terra. E agora a terra, diga a terra, vai manar leite e mel. Se coloque de pé. Não dá mais tempo e eu não cheguei nem no meio de novo. Cheira a flor aí, assopra a vela. Inspira. Expira. Isso, querido. Vai, enche o peito do amor, do favor, da graça. Isso. Expira a ansiedade, o medo, a tristeza. Pensa assim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você está habitando no amor e o amor está habitando em você, querido. Você está habitando no amor e o amor está habitando em você. Levante as suas mãos para os céus e diga: eu habito no amor e o amor habita em mim. Aleluia. Comece a orar em outras línguas aí. Apaga as luzes para nós. Fala com Deus, querido. Ele está ativando você. Não é na escolha que está o poder, é na decisão. Não espere resultado diferente fazendo as mesmas coisas, queridos. Fale com Deus, querido. Diga: Senhor, eu me rendo a essa verdade. Eu me rendo à tua presença. Eu me rendo ao teu amor. Eu não dependo da minha força. Eu dependo da capacitação do alto, Senhor. Isso, querido, deixa Deus pegar você por dentro. Deixa Ele mostrar para você quem você é, vendo quem Ele é, em nome de Jesus. E Ele descobriu um jeito de me apaixonar mais. Ele pegou minha fraqueza. Ele pegou minha fraqueza. E Ele descobriu um jeito de me apaixonar mais. Ele pegou minha fraqueza. Ele pegou minha fraqueza. E Ele descobriu um jeito de me apaixonar mais. Ele pegou minha fraqueza. Ele pegou minha fraqueza. Não precisa fazer roupa de folha de figueira. E hoje eu acordei com tanta fome, com tanta sede. Quero comer na sua mesa. Quero comer na sua mesa. E hoje eu acordei com tanta fome, com tanta sede. Quero comer na sua mesa. Vim de comer. E dá-me de comer, dá-me de beber na tua presença. Quero comer na tua mesa. Chega lá, lama cheia. Quero comer na tua mesa. Só come quem tem fome, só bebe quem tem sede. Ele está aqui. Seja alimentado da presença. Só come quem tem fome, só bebe quem tem sede. Ele está aqui. Bem-vindo à sala do banquete. Você não precisa ficar no átrio. Você pode entrar com ousadia. Há um novo e vivo caminho. Saia deste lugar onde a religião te plantou, onde você se via como ninguém. Deus te diz nessa noite: você é alguém. Você é alguém de valor. Cada gota do sangue de Jesus foi por você. Ele te chama: vem, filho meu, vinde de comer, vinde beber. E a choreba nascer, a lama cheia. Vem, querido. Vem, 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 vem. Saia do átrio, aonde você está sujeito a todas as intempéries. Saia do governo da alma. Ele descobriu um jeito de me apaixonar mais. Se renda a Ele. Ele pegou minha fraqueza. Ele pegou minha fraqueza. E Ele descobriu um jeito de me apaixonar mais. Ele
pegou minha Ele fraqueza. pegou minha fraqueza. Ele pegou minha fraqueza. E hoje eu acordei com tanta fome, com tanta sede. Quero comer na tua mesa. Quero comer na tua mesa. E hoje eu acordei com tanta fome, com tanta sede. Quero comer na tua mesa. Quero comer na tua mesa. E dá-me de comer, dá-me de beber na tua presença. Quero comer na tua mesa. Só come quem tem fome, só bebe quem tem sede. Ele está aqui. Amém? Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21. E assim, se alguém está em Cristo, a primeira parte do versículo diz: e assim, se alguém está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui nessa noite? A expressão em Cristo significa que quando um homem nasce de novo, ele vem para Cristo. Assim como os ramos estão na vinha, o crente está unido a Cristo. Preste atenção. Você e Jesus são um. Quando nós vamos para o capítulo 11 do livro de Mateus, versículo 28, diz assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa palavra jugo vem de jungir, vem de estar unido. Quando você entende que você está unido a Cristo e que você e Ele são um. Quando os bois iam trabalhar, essa palavra representa o trabalho que os bois faziam. E eles eram unidos por esse jugo. Só que quando você está unido ao jugo de Jesus, o fardo é leve e suave. Sabe por quê? O trabalho todo foi dele, não foi seu. O trabalho foi de Jesus na cruz, quando ele se tornou o pecado, para que você fosse a justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí nós vamos para Isaías 53, e a Bíblia diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Sabe quem é o fruto? Você e eu. Você pode dar glória a Deus? Diga: eu estou unido a Ele. O jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Eu posso descansar no amor de Deus, porque Ele descobriu um jeito de me apaixonar. Ele pega a tua fraqueza e torna a força através do poder dele. Cante, cante. Ele descobriu. E ele descobriu um jeito de me apaixonar. Você está ungido a Ele. Ele pegou minha fraqueza. Você e Ele são um. Ele pegou minha fraqueza. E ele descobriu um jeito de me apaixonar.